Olá, caros alunos. Vamos iniciar nossa revisão de matemática. São coisas do segundo grau, coisas para a gente dar uma relembrada, coisas que vocês sabem, tenho certeza, mas que é bom lembrar para que quando a gente precisar durante o curso, você já esteja com isso bem revisto. São coisas bem tranquilas, eu acredito. Outros assuntos a gente pode introduzir mais tarde, na medida que o curso precisa. Mas eu acredito que o que a gente vai ver hoje é mais do que suficiente para o curso inteiro. Então, vocês procurem fazer os exercícios para fixar bem. Bom, então, o objetivo nosso aqui é recordar esses conceitos conceitos matemáticos a serem utilizados no curso de sistemas estruturais em aço. Nós vamos ver basicamente essas 5 partes do potência, triângulo, retângulo, polinômios, equação da reta e calculadora. Vejam que é algo bastante simples, você já tem um bom domínio sobre isso, eu tenho certeza. A aula está planejada de modo a poder interagir com vocês através das ferramentas que a gente tem disponível aqui no aplicativo. Então, só recordando, x elevado à potência 0 é 1. X elevado à potência 1 é x. Isso aparece quase como algo a decorar, mas é possível de ser demonstrado também. Óbvio que isso aqui é uma definição. Isso aqui chega a ser quase uma definição, mas pode ser demonstrado. E x elevado a n é x vezes x vezes x vezes x. N é o número inteiro. 1, 2, 3, né? Queria lembrar que x elevada à fração 1 sobre n é raiz enésima de x. Isso muita gente não lembra, porque a gente geralmente lembra da raiz quadrada, né? Raiz quadrada é o que a gente mais utiliza. Contudo, em alguns exercícios nossos, a gente vai ter raiz cúbica ou até a raiz de quarta ordem. Então, como é que eu faço para extrair a raiz quadrada? Está lá na calculadora, basta colocar o número e apertar raiz quadrada. Mas e a raiz cúbica? Aí você tem que elevar a essa fração, ok? Aqui também relembrando a propriedade x elevado a mais b, x elevado a vezes x elevado a b, isso é fácil de demonstrar. X elevado a menos n é 1 sobre x elevado a n, ok? Então aqui a gente vai demonstrar que x elevado a 0 é 1. X elevado ao quadrado é x elevado a 1 mais 1, vem daqui. Né? Então é x elevado a 1 vezes x elevado a 1. X elevado a 2 também pode ser escrito como x elevado a 2 mais 0. Portanto, vai ser x elevado ao quadrado vezes x elevado a 0. Então, em cima fica x vezes 1, porque multiplicar por 1 um elemento neutro, né, na multiplicação. E embaixo fica x vezes x elevado a 0. Portanto, essas duas coisas obviamente são iguais. E para ser igual aqui, o que vai acontecer? X elevado a 0 é igual a 1. Vamos agora fazer um exercíciozinho rápido. Um exercício para do que a gente está vendo. Determinar o máximo vão da viga abaixo para que não exceda a flecha máxima admissível de 2 centímetros. Então, tem uma viga de aço, uma carga de 5 toneladas, uma carga elevada a 5.000 quilos, o material é aço da viga, o vão é L, a seção transversal é assim, e é algo que tem quase 200 anos, essa forma, e o momento de inércia é um número de 20.000 centímetros a quadro. Então aqui a gente está adotando, não está dito,
as unidades centímetro e quilograma. Então, o problema a ser resolvido é esse aqui. Na verdade, nesse nível que nós estamos hoje, é resolver essa conta. Esse número aqui, o L é o vão, elevado ao cubo, tem que ser menor que 2 centímetros, que é a flecha máxima. Bom, se vocês quiserem tentar, a gente pode dar um tempinho, vocês dão um pause aí no vídeo, vai lá na calculadora, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Se você já tiver uma calculadora que você tem bastante hábito com ela, use, porque é sempre bom praticar isso. Calculadora é algo muito pessoal, cada um tem a sua, né? E eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente, ainda nessa aula. Então, vamos passar todo mundo para o outro lado, vamos isolar o L ao cubo. Então, essa parte que está embaixo, passei multiplicando, isso está em cima aqui, passei dividindo, ok? Então, dá um número imenso, você não olha, confia na calculadora, e agora quer extrair raiz cúbica. Se a sua calculadora tiver raiz cúbica, beleza. Agora, se ela não tiver, é aquela propriedade lá da potência. Eleva a 1/3, ok? Muitas vezes o aluno chega aqui e não sabe resolver. Sabe o problema, entende o problema e não resolve porque não lembra que tem que levar a 1/3 para resolver o problema. Então, isso dá 930,7 centímetros em metros, se a gente quiser. Lembrando que 100 centímetros são 1 metro, 9,31 metros. É um bom vão para suportar 5 toneladas. Ok? Vou voltar. Fez? Bora. Então, isola. Se você for bastante prático com a sua calculadora, você faz isso de uma vez, sem precisar escrever como eu estou fazendo. Faz tudo dentro da calculadora e põe o resultado final. É assim que a gente trabalha. Okay? Não precisa ficar fazendo passo a passo como eu estou fazendo aqui. Simplesmente coloca o resultado na unidade que se pedir. Ok? Então, em conclusão, a flecha será menor que 2 centímetros quando o vão for menor que 9,31 metros. Se passar de 9,31 metros, a gente vai ter um vão maior. Bom, o segundo assunto é o triângulo retângulo. Eu chamo de esquadro, para lembrar que isso existe há 5.000 anos e que o motivo dele ter existido como história e conceito é o esquadro de construção. É como os egípcios construíam um ângulo reto, né? Lembrando que o ângulo reto, né, é um ângulo de 90 graus, e que também existia esse mesmo triângulo, independentemente, lá na China. Na China, há 5.000 anos. Então, aqui lembrando, esse é o ângulo θ, aqui é o ângulo 90 graus, simbolizado dessa maneira aqui. Aqui é o cateto adjacente, ou lado adjacente. Esse é o lado oposto ao ângulo. E aqui é a famosa hipotenusa, deitada sobre o ângulo de 90 graus. Okay? E aqui vem o famoso teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Funciona fantasticamente. Portanto, se eu tiver 3, 4, a hipotenusa é 5, como inteiro, mas, obviamente, funciona para outros números também. Lembrando a definição do seno, que é o lado oposto sobre a hipotenusa, do cosseno, lado adjacente sobre a hipotenusa, e da tangente, que é o lado oposto, sobre o lado adjacente, seno sobre cosseno, B sobre C. Bom, é bom lembrar que essas definições desses nomes aqui eram muito úteis quando a gente não tinha calculadora. E você precisava tabelar essas soluções. Então, eles fizeram a solução para a hipotenusa 1. Então,
o seno é o lado oposto. O cosseno é o lado adjacente. Aqui tem as outras também que eu peguei na Wikipédia. Mas é só para vocês lembrarem que isso é importante. Importante saber que ele nem sempre vai estar assim, o triângulo. É importante identificar onde está o 90 graus. E nem sempre é visível o triângulo também. Mas o esquadro sempre vai estar lá. Então, com ele a gente constrói. Com ele a gente pode resolver muito problema de geometria. Outra questão importante é entender o que é arco tangente. É uma função matemática, aqui definida por tangente a menos 1, que é uma definição, é uma notação um pouco infeliz, porque fica parecendo que é o inverso da tangente. Né? O inverso da tangente é a cotangente. Isso aqui, na verdade, é função inversa da tangente. Então, dada a tangente, qual é o ângulo correspondente? Imagina uma tabela onde eu tenho tangentes, ou tenho ângulos e tenho tangentes. Então, dada a tangente, qual é o ângulo correspondente? Função inversa. Ok? Então, isso está se inscrito nas calculadoras, porque é a notação utilizada em língua inglesa. No Brasil também se chama arcotan. Isso é importante, no caso de sistemas estruturais na arquitetura, quando a gente está lidando com o telhado. Sempre tem uma inclinação. Por exemplo, esse telhado aqui é dito de inclinação 1 para 10. Ok? E a gente coloca isso geralmente em porcentagem. Obviamente, a gente já está percebendo que 1 para 10 é B sobre C em proporção, portanto, é a tangente do ângulo. Só que é dado em porcentagem por facilidade de comunicação prática. Isso é muito visto na prática. Ok? E se eu quiser saber o ângulo θ, basta fazer a tangente, o arco tangente desse valor. Ok? Então, para esse 1 sobre 10 aqui, a tangente de 1 sobre 10 é 5,7106 graus. Cuidado com ângulos, é bom colocar 4 casas decimais quando lidar com ângulos, por conta dos erros das calculadoras. Agora, o ângulo de 10 graus, a inclinação é 17,6. Tá? Basta fazer aqui, ó, tirar a tangente, multiplicar por 100, você vai encontrar 17,6. Se quiser usar a calculadora para fazer isso agora, dá uma pausa aí, faz aí as continhas para praticar. Ok? Preparando essa aula, eu achei essa tabelinha aqui da Eternit, que é uma marca de telhas. A gente precisa fazer uma cobertura. A telha é a unidade básica de concepção da cobertura. Concepção no sentido de projeto executivo, né? A partir dela que você detalha os elementos secundários. Por exemplo, se a telha for de barro, cerâmica, telha cerâmica, você sabe que precisa de ter ripas, caibros, terças, depois vem a treliça. Se a telha for de fibrocimento ou de aço, não precisa de caibros nem de ripas, basta terças. Mas eu achei interessante que ele fala aqui, ó, ângulo A em percentagem. Obviamente tem uma licença de comunicação prática aqui, né? Vamos chamar assim. E aqui ele mostra, ó, A é H sobre I. H é essa altura. Na verdade, não é I, desculpe, é L minúsculo. Sempre confunde, chamar isso aqui de L minúsculo. Isso aqui, o L maiúsculo, ele chamou o tamanho do prédio, a largura do prédio.
Então veja que é exatamente algo que a gente acabou de mostrar agora há pouquinho. E faz uma tabelinha prática aqui, ó. Vocês podiam refazer essa tabelinha, sendo um pouquinho mais preciso do que eles aqui. Em percentual de 9 a 11, 5 graus. Então vamos ver aqui o que a gente estava fazendo. Deixa eu botar aqui para baixo. Então, para 10 graus, 10%, perdão, dá 5,7106. E ele dá esse fator aqui. Esse fator é para calcular a hipotenusa, dado o cateto adjacente. Então você multiplica por um fator. Ah, mas deu diferente. Não, calma, que a gente vai demonstrar aqui. Estão vendo aqui? Então, para 5 graus, eles utilizaram para construir essa tabelinha aqui, é 1,0038. Então, você tira o cosseno de 5, inverte, multiplica. Isso aqui não é 1, não, é esse Lzinho deles aqui. Tá? Então, para obter a hipotenusa, pego o cateto adjacente, multiplico por 1,038 ou pelo inverso, ou divido pelo inverso, que é o cosseno de 5 graus. Então, sobre ângulos e porcentagem de inclinação, está relacionado com a tangente, está relacionado com o triângulo retângulo, com o esquadro. Vamos fazer um outro exercício. Determinar o comprimento das barras 1 mais 2, é o comprimento total do caimento, o caimento percentual do telhado e o ângulo do telhado em graus e radianos. Então está aqui a minha cobertura, minha treliça. Eu quero que vocês determinem esse valor aqui. Dado que aqui é 3 e aqui é 1,5. Tá? Isso aqui, se fosse madeira, teria um nó assim. Se fosse em aço, por exemplo, teria, se fosse de cantoneiras, isso aqui é um croquisinho aqui, que eu fiz muito rápido. Né? Então, esse número estava errado, aqui é 1,33. Vocês podem determinar isso também, se quiser. Como é que eu determino isso? Né? Por semelhança de triângulos. Note que aqui tem um triângulo, retângulo, e aqui eu tenho outro triângulo, retângulo. Tá certo? Nesse aqui, o cateto adjacente é 3, e eu não sei qual é a altura. Nesse outro aqui, o cateto adjacente é 4,5 e eu sei a altura. Por regra de 3, você determina 1,33 aqui. Ah, peraí, vamos voltar. Querem tentar antes? Façam aí, usando, obviamente, o teorema de Pitágoras para determinar nesse triângulo aqui, ó, tá vendo? Aqui é 90 graus. Então seria 3 mais 1,5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, soma raiz quadrada, para dar isso, ok? Tá aqui. Pedi também o caimento em percentual, então é 2 para 4,5 vezes 100, dá 44%, bastante inclinado. Provavelmente vai ser telha de barro isso aí. O ângulo em graus está aqui, ó, 23,9625. Fazendo a tangente a menos 1. Colocando assim, porque quase todas as calculadoras estão assim. Coloquei aqui agora em graus. Lembrando que a gente tem graus, como unidade de ângulo. Graus, na verdade, para ser mais preciso, tinha que chamar aqui de θ, né? Para ficar mais preciso. Mas assim acho que está claro também, né? Para transformar em radianos, que está pedido aqui, tem que lembrar que 180 graus é π radianos. São as duas unidades que a gente usa. Radianos, inclusive, é muito utilizado em engenharia, mais do que graus. Porque radiano é o número real de 0 a infinito. E graus vai só até 360 graus. Né? Depois começa a voltar a zero. Então, se o ângulo em radianos for alfa, que eu quero determinar, eu tenho que dar o θ em graus. Okay?
Então, fazendo aqui uma regrinha de 3, eu tenho que alfa em radianos, π sobre 180 vezes θ em graus. Eu não costumo decorar essas coisas, sabe? Quanto menos fórmula na cabeça, melhor. Então, esse conjunto de coisas que eu estou mostrando para vocês, eu trouxe a vida inteira, simplificadamente, como ferramentas para resolver minhas coisas. Então, está aqui o ângulo em radianos, 0,41822 radianos. Note que eu sempre tomo cuidado quando vou falar de ângulos, coloco mais casas decimais. Pronto. Ok? Quiser dar um pause para refazer o exercício. Vamos falar de polinômios. Polinômios é um conjunto de monômios. São esses termos aqui. Polinômios são funções extremamente poderosas na matemática. Para as estruturas, elas são suficientes para resolver ou aproximar, não vou dizer todos os problemas, porque pode parecer generalização demais, mas a gente vai ver. É óbvio que nós vamos ter alguns polinômios queridos. Seria possível dizer polinômios eu te amo. Quais seriam esses polinômios? Vamos ver daqui a pouco. Então, veja que polinômio é uma função de x. Então, chamei de y, p de x. Então, ele é definido pelo um grau, um inteiro, tá? E todos os outros são n-1 até, né, 0. Porque x elevado a 0 é 1, lembra? E esses valores aqui são constantes. Então, essa é a forma genérica. A gente não vai usar assim. Eu estou pondo números reais porque nós estamos no campo dos reais. Se fosse lá na engenharia elétrica, esses polinômios podiam ter números complexos. Né? Então, quais são os nossos polinômios? O primeiro polinômio é a reta constante. Ok? Qual é a inclinação percentual dessa reta aqui? 0. Tangente a 0. Né? Então, o polinômio é y igual a 0, que é igual a b. Geralmente a gente chama de b. Né? Então, não depende de x, é constante. Para todo valor de x é o mesmo valor de b, não varia. Então, é a reta constante, tem inclinação nula. Tangente a nula. Isso é importante para a gente. Mas na frente a gente vai ver por quê. Então, essa é a reta constante horizontal. E o segundo polinômio importante para nós é a reta, onde a reta constante é um caso particular. Ok? Então, a maneira tradicional é colocar esse polinômio como m vezes x mais b. Então, notem que b ocorre quando x é 0. Então, quando x for 0, o valor de y é o valor de b. Ok? E m é o coeficiente angular da reta, como diriam os professores de matemática de vocês, mas na verdade é a tangente dessa reta aqui. Ó. Tá aqui de novo o triângulo de Pitágoras, ângulo reto, θ, oposto sobre adjacente, a tangente de θ. Então, m sobre 1 é m, tangente de θ é m. Então, m é a tangente da inclinação da reta. M é a inclinação da reta, é a tangente. Então, se eu souber a inclinação e o B, eu defino a reta. Essa é uma das maneiras de traçar uma reta. Basta um ponto e a inclinação, o ângulo. Qual é a outra maneira de traçar uma reta? Me dê 2 pontos e eu traçarei uma reta, não é isso? Então, são duas maneiras. Com 2 pontos, eu posso determinar facilmente a inclinação. Ok? Então, tá aqui, ó. Tangente de θ é m sobre 1, que é m. E o b, eu acho, quando x é igual a 0. Vamos fazer um exercício. Determinar a equação da reta que passa pelos pontos A, 0, 1 e B, 3,
2,5. Então, ponto A é esse aqui, que é 0 e aqui é 1. Aqui é 3, aqui é 2,5. Então, note que aqui eu coloquei esse triângulo retângulo para apresentar aqui o θ. Nota que esse θ aqui pequenininho é o mesmo por semelhança de triângulos desse θ aqui do triângulo grande. Os triângulos são semelhantes. Então, como é que eu vou determinar a inclinação? Está aqui a equação da reta. O B é fácil, está aqui dado. Portanto, quando x é 0, o B vale 1. Ok? Então, já determinei o valor do B. Então, M é o oposto sobre o adjacente. Então, veja, se o θ é esse aqui, o lado oposto é essa diferença daqui até aqui, e o adjacente é essa diferença daqui até aqui. Então, a gente pode colocar nesse formato, esse delta maiúsculo, letra grega delta maiúsculo, é sinal de diferença daqui para cá. Ok? Então, fazendo a diferença, 2,5 menos 1 dá 1,5. 3 menos 0 dá 3, dá 0,5. Podemos colocar nessa forma aqui de fração. Então, a equação da reta é 1,5x mais 1. Ok? Então, é importante perceber que a reta é dada, podia ser dada apenas por um ponto e mais a sua inclinação. Se eu desse aqui a 1 para 2, nota que o quadradinho aqui, ó. 1 quadradinho para 2 quadradinhos. Ok? É assim que eu construo. Né? 2 na horizontal, 1 na vertical. Para cada 2 que eu ando, eu subo 1. Vamos fazer a verificação. X igual a 0, só substituir. X igual a 3, só substituir. Ok? Então, basta dar a inclinação. Se eu tivesse escrito aqui, ó, 1 para 2 e dado o ponto 1, pronto, a equação era imediata. Outro polinômio querido é a parábola do segundo grau. Tá? Normalmente a gente é heredado dessa maneira lá no segundo grau. Acho que desde o primeiro grau, né? Vocês conhecem a parábola ou não? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então tá aqui, ela é conhecida por ter essas raízes. E as raízes é quando o valor de y é 0. E ela é dada pela famosa fórmula dita. As raízes da equação do segundo grau. No Brasil, chamada de fórmula de Bhaskara. Só no Brasil. Eu entendo que esse nome foi dado com o intuito de que os alunos memorizassem. Né? Bom, também vale lembrar que isso faz parte das figuras cônicas. Círculo, elipse, parábola, hipérbola. Coisa bonita, né? Bom, vou apresentar para vocês, esse aqui é o engenheiro do século XIX, importante engenheiro francês, o Gustave Eiffel, da famosa torre. Vou apresentar o viaduto de Garabi, que está nos livros de arquitetura como uma forma dos engenheiros, a arquitetura dos engenheiros. Isso tem lá nos livros da arquitetura da sociedade industrial. Não sei se vocês já fizeram essa disciplina, mas lá vai aparecer esse viaduto do Garabi. Estão vendo a forma aqui? Né? Por vários motivos, o Eiffel escolheu essa forma. A forma que ele escolheu foi de uma parábola. Seria possível até a gente determinar a equação dessa parábola, né? Então, vamos deixar para outra ocasião. Então você vê que a parábola pode ser utilizada para construir. Lógico que se a gente tivesse que construir, isso aqui eu teria que dar um zoom agora. Ahá! Então veja que ela é constituída de perto de segmentos retos. Então eu teria que determinar a coordenada de cada um desses nozinhos aqui.
Ok? Outros polinômios. O de grau 3 e de grau 4. Geralmente a gente só vai até aí. Por exemplo, se eu tenho uma viga carregada com uma carga aqui, a deformada dessa viga, a linha de deformação da viga, é um polinômio de grau 4. Ok? A gente não vai precisar lidar com isso, nem desenhar isso. A gente vai precisar determinar o valor da flecha máxima. Porque as vigas de aço podem ter deformações importantes que a gente tem que controlar, porque é muito resistente o aço, né? E para mostrar como polinômios são poderosos, é possível não, é assim que é feita a determinação do seno de x através dessa série x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, lembra, né? Fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, mais x elevado à quinta, 5 fatorial, menos x. Notem que isso é um polinômio de grau 9. Essa é a famosa série de Taylor. É assim que as calculadoras calculam o seno. Aqui eu peguei isso da Wikipédia. Queria tirar isso daqui. Vocês podem ir lá na Wikipédia, que vocês vão ver isso aqui. Essa linha em preto é a função seno. E à medida que eu agrego termos, eu vou me aproximando cada vez mais. Geralmente a gente quer o ponto próximo de zero, e daí a gente converte todos os ângulos para algo próximo de zero. O seno permite esse abatimento, né? O ângulo. E aí, à medida que eu vou acrescentando, ao verde já vem até aqui, o azul vai aqui, o 7 é essa linha aqui. Que cor é essa? Esse amarelinho. Esse verde clarinho, quase azul, é esse aqui. Esse roxo aqui é o polinômio de grau 11. Então, notem que à medida que eu vou aumentando o número de termos, eu vou chegando, aproximando. Então, isso foi para mostrar o poder que tem um polinômio. É possível. Ah, mas como é que descobriram isso? A intuição humana. A matemática evolui do mesmo jeito que boa parte das coisas da humanidade. Acúmulo de conhecimento e intuição. Não despreze a intuição. Ok? Vocês podem fazer um teste aí com a sua calculadora. Se o ângulo for muito pequenininho, isso aqui em radianos, hein? Isso em radianos. Pega um ângulo muito pequeno, você vai ver que aproximar por x é uma beleza. Dá muito próximo. O seno de x é aproximadamente x se o ângulo for muito pequeno. Ok? Vamos ver então agora um exercício de novo com as flechas aqui, né? Esse exercício é determinar a flecha ou a deformação, que é esse valor aqui, da viga abaixo, que resulta da expressão indicada. Vou pôr a expressão aqui logo para vocês. Então isso é para aprender a usar a calculadora. Eu coloquei aqui para até me lembrar. Se vocês quiserem, pode usar a calculadora até do Windows. Tá? Faça aí a continha. Eu recomendo fazer primeiro termo, primeiro, inteiro. Depois eu posso mostrar como é que eu faço essa conta. Eu faço assim, ó. Primeiro começo por aqui. 600 a quarta, vezes 15, vezes 5. O resultado que está lá, dividido por 384. O resultado que está lá, dividido por 2.100.000, dividido por 10.000. Pronto. Coloca o valor. Pimba. Não precisa colocar parcela por parcela, senão você vai perder um tempo danado. Você tem que adquirir confiança na sua calculadora. Tá bom? Nota que aqui vem a quarta potência, tá vendo? Então a carga distribuída provoca uma
deformação de um polinômio de quarta ordem. E a carga concentrada, P, que é essa carga minúscula aqui, 100 quilos, é muito pouco. Né? Isso aqui, as unidades já estão todas adequadas e tal. A gente vai ver isso mais na frente, como é que faz essa continha aqui. Então está aqui o valor 1,23 centímetros. Então uma viga de 6 metros, tá? Tem com uma carga de 1.500 quilos por metro. Aqui é 100 quilos só. Muito pequenininha essa carga aqui. Tem uma flecha de 1,23 centímetros. Uma flecha bem pequenininha, mas que as flechas têm que ser pequenas, porque senão começa a trincar a parede. Ok? Vai ter lá no Moodle, a gente vai ver essas calculadoras aqui que ele está sugerindo. Dê uma olhada lá. Tá aqui. Lá no Moodle tem uma apostila para uso dessa calculadora Cássio, que era muito popular há uns 10 anos atrás. E eu fiz essa calculadora, essa apostila, esse texto, porque os alunos me perguntavam, professor, o que é esse IP aqui? O que é esse seno menos 1? Seno menos 1 esse tangente é menos 1, é o arco tangente. E esse IP é de funções hiperbólicas. Tá? Então, a apostila permite uma série de exercícios, recomendo que vocês pratiquem. Eu confesso que eu sou fã do celular, do smartphone. E eu consegui essa calculadora, que eu acho ela muito bonita no design, de graça, parte profissional, faz gráfica, etc. Mas eu só uso para fazer as continhas mais rápido. Mas é óbvio que talvez na apresentação para vocês a gente possa ter que usar a parte científica aqui da calculadora do próprio Windows. Tá? A Cássio tem uma calculadora que permite colocar direto como aplicativo no computador. Parece que ela era paga e está momentaneamente, temporariamente liberada o uso gratuito. Não tenho certeza. Então eu recomendo que vocês tenham uma calculadora para fazer. Eu acho, não sei se vocês têm facilidade com isso, se o teclado de vocês permite, fazer contas aqui rapidamente. Essa aqui é muito boa, que ela aparece os parênteses direitinho. Essa aqui também, todas são muito parecidas, né? Ok? Pratique. Calculadora é importante ter uma sua. Em resumo, estou pondo as fórmulas que eu acho que vocês têm que lembrar, que a gente vai voltar a falar nela. Lembra? Lembra? O que é inclinação em percentagem? É a tangente. Os nossos polinômios e a calculadora. Então é isso. Breve revisão de matemática. Lembre-se de fazer os exercícios. E isso eu acho que é suficiente para a gente começar o nosso curso. Ok? Muito bem. Até breve. Até a próxima. Abraços.